Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. No episódio de hoje, nós vamos continuar com o preview do novo compilador Linux, desta vez focando em DateSnap. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda, então nós vamos compreender um pouco sobre a arquitetura multicamadas, o que é uma arquitetura multicamadas e quais casos ela se aplica, né? E aí vamos trazer isso para o mundo da DateSnap, do ponto de vista conceitual, os vários modelos de desenvolvimento DateSnap disponíveis, padrão REST-JSON e aí, obviamente, os demos. Então, falando em arquitetura multicamadas, isso é basicamente uma visão de alto nível, né, do que deveria ser uma aplicação multicamadas, né? Então, e quando falamos em multicamadas, muitas vezes você vai encontrar o termo três camadas, né? Na verdade, o multicamadas ou três camadas, ou seja lá quantas camadas tem a aplicação, ela implica numa separação, né, total, inclusive em termos de execução, né, entre a camada de apresentação e onde estão as regras de negócio, as decisões da aplicação e a camada de dados. Então, talvez essas camadas possam ser mais, dependendo da arquitetura que for desenhada para a aplicação. Mas, em geral, podemos trabalhar com um conceito, né, mentalmente, de três camadas. Uma camada de apresentação, onde podemos ter uma aplicação desktop, uma aplicação mobile, uma aplicação web, um autômato, um serviço de automação qualquer, com qualquer hardware que esteja falando com o nosso servidor, então não necessariamente precisa ter uma interface, mas existe ali um client, uma camada de apresentação. A camada lógica, né, onde você concentra as regras de negócio e onde efetivamente as coisas acontecem, né, e aí começam as vantagens dessa arquitetura, porque você concentra isso nessa camada, né, as regras, a lógica, e compartilha para múltiplas interfaces, né. Esse é talvez o maior ganho da arquitetura multicamadas. E depois a persistência dos dados, e aí também onde pode ser usado qualquer arquitetura ou qualquer plataforma de persistência, seja banco relacional, os mais tradicionais, seja Big Data, o que for, né? Não importa. Persistência em XML, arquivo texto, tudo vai depender da necessidade da aplicação. Mas estamos falando então de uma separação em três camadas, não somente lógica, mas física, né? Porque aqui nós estamos falando de uma aplicação independente, aqui outra aplicação, e aqui finalmente o repositório, o storage, e esses três elementos conversando. Então essa é a visão, digamos, conceitual de uma aplicação três camadas ou multicamadas, né? Trazendo isso para o mundo DateSnap, o que é que ele nos permite, né? Você tem aplicações DateSnap que podem estar rodando em uma nuvem pública ou privada, né? Ou ainda em servidores internos da companhia. Essas aplicações, elas falam com algum repositório, não importa o que seja, elas vão falar com algum repositório para persistir a informação, e por sua vez vão servir múltiplas plataformas acessando esses dados e serviços. Então você tem desse lado aqui, por exemplo, aplicações web, aplicações desktop, aplicações mobile e qualquer plataforma que seja possível rodar uma aplicação. Então essa é a visão do três camadas ou multicamadas do ponto de vista do DateSnap. Em termos conceituais, né, o DateSnap inicialmente se chamava Midas. Então, para quem é aí pouquinho mais das antigas, né, Delphi 3, 4, 5, isso se chamava Midas, né? O Midas, na verdade, consistia numa DLL, que era externa à sua aplicação, a qual tinha um custo de runtime, então realmente era comercializado como uma aplicação servidora, né? Então, inicialmente nós tínhamos o Midas, onde a aplicação servidora, isso vale, né, segue válido, né? A aplicação servidora, ela deve ser desenvolvida em Delphi ou C++ Builder, né? A aplicação cliente, Delphi, C Builder ou qualquer outra plataforma
dependendo, obviamente, do protocolo de comunicação que você escolheu aqui para a aplicação servidor. Então, se nós vamos para as tecnologias mais standard, mais como REST e JSON, então você pode ter literalmente um cliente aqui em qualquer plataforma, qualquer ambiente de desenvolvimento, que ele vai saber falar REST e JSON, né? Dentro dessas possibilidades, nós tínhamos diferentes protocolos, né, que foram surgindo, foram sendo utilizados ao longo do tempo. Então, nas primeiras versões do Midas, você tinha COM, DCOM, né, e também suporte ao SOCT, ao TCP/IP. Depois, com o advento do DB Express, passamos a ter conexões HTTP, além de manter, né, as conexões SOCT. E, finalmente, né, mais recente, o advento, a explosão da utilização de serviços REST, né, baseados no conceito de REST, trafegando dados em JSON. Então, isso é o que nós temos hoje em termos conceituais. Os modelos mais comuns de aplicações de DataSnap. Então, lá atrás, conforme a gente comentou, o Midas, né, que suportava COM e DCOM para conexão, então você tinha um conector COM lá e DCOM, ou os próprios SOCT, né? E vale lembrar que nessa época, na época do Midas, né, o SOCT era uma aplicação independente, ele era uma aplicação que você instalava no seu servidor para ele ficar ouvindo a porta TCP/IP. Tá? Não era embutido em sua aplicação como nas versões mais recentes, por exemplo, do próprio apoiado pelo DB Express, né? Depois nós tivemos o SQL Connection. Então aqui você tinha um DCOM Connection, aqui um SOCT Connection, aqui SQL Connection. O SQL Connection, ele implementou tanto TCP quanto HTTP ou HTTPS para segurança e se conectava ali via esse cara ao servidor. E mais recentemente, ou digamos em termos de arquitetura mais moderna, temos o REST Connection, né, que estabelece uma conexão HTTP ou HTTPS ao servidor. Então, com o REST, você também expõe métodos e dados para ser consumido por qualquer plataforma. Então, isso é uma visão geral dos modelos, né, que já foram ou que são suportados pelo DataSnap. Fazendo uma aproximação um pouco maior do REST e JSON, porque esse é o standard que nós vamos adotar, tanto aqui no Academy, daqui para frente, nós teremos mais episódios de DataSnap, está lá na agenda, né? Avançando no tema DataSnap. Então nós vamos seguir com esse standard de REST e JSON, mas também isso é digamos, um padrão realmente, porque qualquer aplicação moderna, né, ela vai saber falar com REST e enviando e recebendo dados em JSON. Isso é excelente, por exemplo, para você fazer integração de aplicações, né? Porque é um standard de mercado efetivamente, é super leve, então importante compreender que o REST JSON trata-se, né, especialmente o REST, trata-se de uma arquitetura e não é um protocolo. O protocolo envolvido aqui na questão do REST é HTTP, que é um protocolo já existente. O REST vem de Representational State Transfer, então uma arquitetura que foi desenhada para a transferência de objetos que contêm estado, né? Uma arquitetura, um standard que está consolidado e é suportado por todas as principais plataformas modernas, seja para aplicações desktop, mobile ou aplicações web, né? E basicamente podemos dizer que trata-se de um protocolo cliente-servidor. Por que cliente-servidor? Porque sempre há, né, essa comunicação. Basicamente, apesar de falarmos em 3 camadas, você tem o conceito de uma aplicação cliente-servidor. Aplicação cliente falando lá com o meu servidor de aplicação que devolve a informação. Por acaso, o meu servidor faz a persistência num banco de dados, poderia usar outra técnica, né? Que não tem estado. Então, uma característica das aplicações REST é não ter estado. Ou seja, a mensagem que você envia, ela tem que conter toda a informação para que a sua solicitação seja processada. Então, muitas vezes você vai enviar lá novamente quem é o usuário que está executando a chamada. Isso pode estar contido lá num cabeçalho e etc. As informações, por exemplo, que o cliente tem em mãos, né, para que sejam processadas. Então, é importante entender que o servidor não tem estado nesse caso, tá? E tudo isso está baseado em operações básicas do protocolo HTTP. Então, lá no HTTP você pode fazer um GET, que é o momento da leitura de uma informação, você pode fazer um POST, ou mais comumente um PUT, que é a atualização de uma informação, um DELETE, como o nome diz.
para que você remova uma informação lá do servidor. Então, as chamadas sempre são baseadas num standard HTTP. Você não especifica, né, uma chamada especial ou uma forma especial de executar o processamento no servidor. Você basicamente utiliza o standard do HTTP para efetuar as chamadas aos seus métodos. Então, esse é o padrão REST e JSON, né? O JSON, nesse caso, ele entra como a forma que a informação é trocada. Ele é a notação utilizada para enviar e receber os dados. Digamos que pode ser aí comparado ao XML, mas com algumas vantagens, né? Então, cada recurso ou o método, digamos assim, do REST tem um identificador único, né? Então, esse é um site que contém alguns exemplos, tá, de REST e envio e recebimento de pacotes JSON. É bom para testar as coisas, né? Mas basicamente o que ele está fazendo aqui é chamando um recurso chamado posts. Não confundir esse posts com o post lá do HTTP, é o nome do recurso, pedindo aqui o item número 1. Né? Então, você tem um padrão, né, para a chamada dos recursos, sempre baseado em identificadores, e o dado que é trafegado em formato JSON, que é isso que nós estamos vendo aqui. Né? Então ele tem algumas vantagens em relação ao XML, ele é mais leve, tem um mecanismo de parser também bastante interessante, bastante performático. Então esse é o conceito aí por trás do JSON, que vai ser enviado e recebido através de uma aplicação REST. Essa dobradinha forma esse standard, né, REST e JSON. Ok? Então, compreendido isso, vamos lá para os demos, né? Apenas ressaltar que, como nós estamos falando de uma notação HTTP, tráfego de dados basicamente texto, né? Em JSON, isso funciona diretamente no browser. Então o browser ele pode funcionar como teste da sua aplicação. É o que está acontecendo aqui nesse caso. Ó. Fez aqui uma chamada a esse método, passou o ID 1 como parâmetro e trouxe esse cara. Provavelmente existe aqui um ID 2, está trazendo a resposta desse cara diretamente do browser. Obviamente que você vai construir um client ou uma aplicação web decente ou uma aplicação mobile para consumir isso. Né? Mas ele é executável diretamente via um browser, já que é um HTTP que está sendo chamado. Tá certo? Então, em termos de demos, né, a gente vai fazer o deploy aqui de uma aplicação REST lá no Linux, né? Vocês vão ver que é exatamente a mesma aplicação que compilada para o Windows. Mas eu gostaria de mostrar falar um pouquinho da infraestrutura que está montada aqui. Então, eu estou executando aqui, nessa VM eu tenho o Delphi rodando, né? A versão beta, né, da nova release. E aqui nós temos um servidor Red Hat. Então, dessa vez eu estou utilizando um servidor Red Hat. Esse servidor foi preparado seguindo esse tutorial que está aqui. Ele está lá o link na documentação que vocês vão receber, então não se preocupe. Tá? Então tem aqui passo a passo, nós já falamos sobre isso semana passada, no último Academy, na verdade, né? Mas revisitando isso, então a instalação tem um tutorial aqui bastante completo, onde ensina você a configurar um Red Hat e um Ubuntu. Né? Então eu substituí a VM para esse episódio por um Red Hat, para efetuar os testes também nessa plataforma. Então aqui o tutorial para a instalação do Red Hat, tá? De ponta a ponta, inclusive liberação de firewall e tudo mais. Além disso, né, aqui eu já tenho o PA Server rodando, então como vocês estão vendo aqui, o PA Server está ouvindo nessa porta. PA Server é similar ao que acontece lá para o mobile, ou mesmo no Windows, agora, ou no Mac, disponível agora para o Linux. Então aqui já está carregado o PA Server ouvindo nessa porta. Tá? Nós temos também, vou só alternar aqui para outro terminal, então tem um servidor Red Hat aqui, tem vários terminais conectados a ele. Tem aqui também um Interbase funcionando, então vocês estão vendo aqui um Interbase, já o serviço do Interbase aqui carregado. Você pode parar aqui o serviço. Esse é um manager, né, para console, né, não visual, onde aqui tem um status que você pode executar, enfim. Esse é o servidor aqui do Interbase rodando em Linux, então Interbase em Linux 64. Tá? Já iniciado aqui a instalação desse Interbase, você tem aqui também um tutorial, está lá na documentação, passo a passo, Interbase Developer, que é free, baixado, download e instalação completa lá no Linux, tá? Então aqui eu tenho Interbase também rodando nesse Red Hat,
ok? Então essa é a arquitetura, a infraestrutura que a gente está usando. Tá? Então o PS Server está aqui ouvindo a IDE, né? E temos um Interbase aqui executando. Muito bem. Então essa é em termos de arquitetura. Eu vou carregar aqui no Delphi o nosso projeto, tá? Iniciando, para quem assistiu o último episódio, né? Nós já havíamos montado um pequeno servicinho em DataSnap. Basicamente ele estava fazendo eco de uma string, né? Que é o exemplo padrão que é criado para você compreender, né, ali no Wizard, para você compreender o funcionamento. Então aqui, esse cara, basicamente ele tinha dois métodos, né, o EchoString e o ReverseString. Né? A mesma coisa está presente nessa nova versão, que agora tem dados. Então, perdão, esse cara aqui. Então aqui nós temos também o EchoString e o ReverseString. Né? Essa aplicação aqui Linux, ele é na verdade o mesmo exemplo que acompanha o produto até o Berlim, né? Fazendo o exemplo do Reflection com o FireDAC, né? Gerando pacotes REST, porém compilado para Linux. Então, basicamente, o que eu fiz aqui para isso foi tomar o exemplo do Berlim, o exemplo onde está, nesse caso, direcionado ao Windows, né? Tanto que você tem um form aqui na aplicação, que é aquele formzinho que aparece no momento que você executa o servidor, né? Para startar o serviço. Então, obviamente, o CVCL, isso não está presente lá no mundo Linux, né? Lá nós vamos ter um console ou somente o serviço ativo. Então, o que eu fiz? Eu criei um novo servidor DataSnap, lá pelo menu da ferramenta, e removi todas as units e adicionei as mesmas units aqui do nosso servidor da versão que inicialmente era só para Windows. Né? Por que eu fiz isso? Para que fosse criado aqui o console, né? do Linux. Então, se nós olharmos aqui, a versão Linux, ela tem somente um console. Né? Ele vai carregar aqui uma interface de console, permitindo que você inicie, né, o servidor, dê o start por linha de comando. Tá? E aí tem aqui também algumas constantes, mas os demais, o mesmo data model que está aqui, ó, ou server methods, né, onde está tudo aqui programado, é o mesmo que está aqui. Exatamente a mesma unit, né, sendo compilada para os dois, só mudando aqui o arquivo de projeto, porque nessa compilação para Linux eu não vou usar um form e sim uma aplicação de console. Então, executando essa aplicação, né, ele vai, temos o PS Server lá rodando, então quando você compila aqui a aplicação e faz o deployment, né, você pode testar aqui a conexão, inclusive com o PS Server. Então aqui eu vou testar o PS Server, está tudo bem, então ele está pronto para o deployment. Né? Essa aplicação ela está executando aqui na minha caixa do Linux. Então, se eu alternar aqui para o terminal 3, está aqui o nosso servidor HTTP executando, né? Na porta 8080. Então, ele tem aqui, como a gente viu lá, a aplicação de console, ele tem aqui os comandos que você pode executar: start, stop, set port. Né? Então, eu posso aqui, ele está iniciado, está startado. Nós vamos primeiro testar o próprio ReverseString, que é o método que nós já testamos na semana passada. Então, está passando aqui com o parâmetro Delphi Academy, está retornando a string inversa só para testar o conceito que ele está no ar. Né? Então, se nós pararmos aqui o serviço, tentar executar, ele vai dar pau, né? Porque a gente tirou o serviço do ar. Se nós startarmos novamente, aí voltamos a ter o servidor da DataSnap funcionando. Né? O grande diferencial é que agora nós temos dados. Então, tudo exatamente como você está habituado já no mundo Windows. Eu tenho aqui uma conexão FireDAC. Né? Nós temos aqui carries, né, utilizando o FireDAC. E esse servidor, esse DataSnap é um DataSnap REST. E nesse caso, nós estamos serializando os datasets do FireDAC
como JSON, utilizando as classes de reflection do próprio FireDAC. Então isso é algo que nós vamos explorar mais nos próximos episódios, né? Mas para que vocês entendam aqui como isso funciona, você retorna aqui no método. Então aqui basicamente declaramos alguns métodos, né? Então vamos trabalhar, por exemplo, focar aqui nesse get department name, né? O que é que está acontecendo aqui nesse cara? Esse cara, ele está devolvendo, né, o dataset em formato JSON dataset, FireDAC JSON dataset. Como é que ele faz isso? Bom, basicamente você tem uma classe auxiliar que é um JSON dataset, né? Então nós estamos criando aqui o result dela, e você vai serializar, né, esse dataset, o carry department names, em JSON, né? Um JSON que contém inclusive o metadado do FireDAC. Então o diferencial aqui é que ele está exportando, gerando um JSON onde você tem todo o metadado do FireDAC, incluindo os deltas, né, as alterações. Então a gente faz aqui a criação do retorno, do result, e usando essa classe auxiliar, uma classe de writer. Na verdade você tem um JSON dataset writer e um JSON dataset reader, um especializado em escrever, né, do dataset para JSON, serializar, outro especializado em deserializar, né, ler o JSON e transformar em dataset. Isso já é parte da infraestrutura do FireDAC. Então ele está fazendo aqui a serialização do JSON dataset, na verdade dessa carry, né, em dataset, no formato JSON e retornando, tá? É isso que está acontecendo aqui. Então se eu venho aqui no browser, né, esse cara aqui, eu estou executando ele aqui no browser, ele está retornando a serialização do dataset do FireDAC. Como você pode ver, inclui aqui todo o metadado, e a serialização é feita com compactação no formato que é útil para o FireDAC. Então do outro lado você vai consumir com um cliente FireDAC. Então nesse caso é um JSON com características do FireDAC, né? Mas você também pode gerar um JSON standard. Então a ferramenta tem lá um namespace system.json que permite a geração de JSON standard. Para isso você pode tanto criar sua própria classe para conversão do dataset em JSON, utilizando o System.json, ou utilizar um dos muitos frameworks que você encontra por aí. Esse que eu estou utilizando aqui é um deles, né? É bastante interessante porque ele cria um class helper, né? Um class helper para o dataset. Então basicamente você faz assim, ó. Nesse caso a gente está retornando um array JSON standard, não um FireDAC JSON dataset. Aqui eu quero retornar um JSON standard porque isso vai ser consumido por outra plataforma. Então aqui, basicamente ativando o dataset, e como ele é um class helper, você vai fazer JSON array. Quem está adicionando esse método aqui é o class helper. Esse framework, na verdade, esse serializador, inclusive é um desenvolvimento de um desenvolvedor brasileiro, né? Ele publicou isso no GitHub e a gente utilizou aqui nesse exemplo. Existem outros vários que você vai encontrar disponível, mas esse é bastante interessante por essa metodologia do Class Helper. Inclusive, eu quero dar os créditos aqui ao desenvolvedor, tá? Então, é o framework Dataset Converter for Delphi, e ele está carregado aqui no IE, o Ezequiel Juliano, né? Ele que publicou esse Class Helper aqui, né? Essa API para conversão de dataset em JSON, né? E vice-versa. Tá bem documentado, aqui vários exemplos, né, e casos de uso, tá? Então é um projeto do Ezequiel Juliano. Ele tem outros projetos aqui interessantes, tá? Esse Dataset Converter for Delphi a gente está usando aqui para essa serialização. Você pode, como eu disse, escrever seu próprio serializador ou adotar um dos vários que você vai encontrar por aí, tá? Então nesse caso é uma serialização para JSON standard, né? Não um JSON FireDAC. Então aqui, ó, nós estamos chamando esse método e o resultado que você tem é um JSON standard, né? Obviamente esses caras com dados estão conectados ao Interbase. Então aqui o nosso servidor DataSnap que está em execução
aqui no Linux, ó, na porta 8080, está lá conectado ao Interbase, tá certo? Deixa eu ativar aqui um outro terminal, apenas para mostrar as coisas aqui instaladas, né? Então aqui o PS Server, certo? Que já está lá em execução, né? Então aqui está o PS Server que está lá em execução, ok? Aqui no diretório do PS Server temporário é onde ele cria, né, os projetos no momento que você faz o deployment. Então é aqui que ele permite inclusive você fazer debug, tá? Esse é o Linux que a gente está executando, é o .snap, perdão, que a gente está executando. E finalmente o Interbase está instalado aqui, tá? A pasta, o folder padrão de instalação do Interbase, então instalado aqui. Aqui no bin você tem o serviço do Interbase que está ali startado, tá? O IB Manager, tá? E aí você pode colocá-lo como serviço, Alt Start, etc. Apenas uma questão de configuração do Linux, né? Então esse cara é o que está startado aqui, tá? O IB Manager. Aqui nós temos o servidor .snap e aqui o PS Server, tudo rodando nesse box Red Hat, tá certo? Então, exemplo de um servidor .snap, né, compilado para Linux, ok? Exatamente o mesmo código, os mesmos web modules, server modules da aplicação Windows, tá? Compilando nativamente, gerando um binário Linux 64 bits, ok? Então, isso é o que vem por aí, né, nessa nova infraestrutura de desenvolvimento de aplicações server-side Linux. Com isso, estamos chegando ao final de mais este episódio do Delphi Academy. Hoje falamos um pouco mais sobre o novo compilador Linux, que será disponível em breve. Aqui documentação, especialmente sobre DataSnap, então arquitetura, um pouco que nós vimos lá no começo deste webinar, os conceitos básicos para a criação da aplicação DataSnap, especialmente para você que está começando, né, a focar nisso, em aplicações multicamadas. Então está aí a documentação. Blogs e tutoriais, então aqui um pouco mais conceitual acerca de arquitetura multicamada, servidores RESTful. Lembrando que DataSnap está disponível nas edições Enterprise ou superior do Delphi e do CBuild. Depois tutoriais para a criação de aplicações multicamadas, vários exemplos, slides com bastante informação aí interessante, e os links lá para instalação, setup do Ubuntu ou Red Hat, né, Linux, e instalação do Interbase no Linux 64 bits, ok? Muito bem, então obrigado pela presença de todos. Nós teremos agora uma sessão de perguntas ao vivo, tá? Vocês podem me encontrar nesses endereços, Twitter e aqui fernandorisato.embarcadero.com. Uma vez mais, por favor, siga-nos, nossas comunidades no Facebook, Delphi Brasil e Embarcadero BR. Aqui é nosso principal ponto de contato hoje com a comunidade. Muito obrigado e vamos lá ao vivo agora para perguntas e respostas.